Olá, sou Tânia Ferreira, médica do trabalho, gestora da arte médica. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Estamos muito felizes em compartilhar a gravação da nossa live sobre saúde mental nas empresas, um tema cada dia mais relevante no nosso dia a dia. Durante a nossa conversa, abordamos as novas normativas que incluem a saúde mental como um risco ocupacional. Discutimos formas de apoiar os colaboradores nesse aspecto tão importante. Aproveitem esse conteúdo, fiquem atentos às dicas e reflexões que podem fazer toda a diferença no seu ambiente de trabalho. Isso, né? O que é a saúde mental no ambiente de trabalho, né? O que a OMS fala para a gente hoje? A OMS é a Organização Mundial da Saúde, né? Então, a definição que ela dá como saúde mental no ambiente de trabalho é um estado de bem-estar em que o indivíduo está ciente de suas próprias habilidades, pode enfrentar as tensões normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e frutífera e é capaz de contribuir com a sua comunidade. Então, essa é a definição que a Organização Mundial de Saúde traz hoje para saúde mental no ambiente de trabalho. E é isso que a gente vai buscar, né? Um dos mecanismos para isso é apoiar os colaboradores, né? Tentar identificar. Ok? Estão me ouvindo? Sim, desculpa se deu uma. Tentar identificar quem são essas pessoas que estão sofrendo por algum motivo, né? Por alguma situação, seja ela pontual, seja ela crônica, e qual é o reflexo disso na vida dessa pessoa e principalmente na vida laboral, né? Porque isso vai interferir no relacionamento dele com os colegas de trabalho, né? E com a produtividade e o retorno disso no seu trabalho e na empresa, certo? Então, hoje, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e é o 5º país mais depressivo do mundo. Então, a gente vê que são dados alarmantes, precisamos, de alguma forma, trabalhar isso para que a saúde dos nossos colaboradores, a nossa saúde realmente seja elevada e consigamos melhorar isso, né, daqui para frente. Muito disso vem lá da história da pandemia, né, onde todos ficamos lá fechados, né, e aí algumas pessoas realmente que já tinham alguma coisa mais latente acabaram desenvolvendo ou deixando vir à tona essa situação mais crítica, né, o medo, a ansiedade e tal. Tem alguns dados aqui que foram em 2019, isso já é antes da pandemia, né? Alguns trabalhos mostram que haviam mais de 576 mil afastamentos do trabalho lá em 2019 por doenças mentais. E nessas doenças mentais incluem-se, claro, né? Depressão, ansiedade, estresse, pânico, tudo isso. E os dados mostram que esses valores vêm aumentando, principalmente depois da pandemia, né? Hoje a principal causa de incapacidade no Brasil, incapacidade laboral no Brasil, primeiro, as doenças musculoesqueléticas, né? Coluna, tendinites e tal. A segunda causa são lesões traumáticas, acidentes, envenenamentos, e a terceira já é considerada a doença mental como a terceira causa de incapacidade no Brasil. Então, é a terceira causa mais frequente. Dentre elas, o transtorno depressivo, os transtornos do humor são as mais frequentes. 50% de todos os afastamentos por incapacidade vêm aí dos transtornos depressivos, tá? Depois vem os transtornos ansiosos, 27,5%. E depois os transtornos mentais, esquizofrenias e tal, com uma parcela um pouco menor. Então, se a gente prestar atenção, depressão e ansiedade tem 80% de principal causa de afastamento relacionada à incapacidade. Se a gente transformar nesses números proporcionalmente ao número de trabalhadores no Brasil, é uma população muito grande. Então, sim, os nossos colaboradores estão adoecendo e nós temos que tomar conta disso. A partir do ano que vem,
a partir de 26 de maio de 2025, entra em vigor a nova redação da NR1, do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, aonde traz que, dentre os riscos ocupacionais identificados na empresa, riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos, estão sendo incorporados a esse rol de riscos, os riscos psicossociais. A NR17, lá em 2022, já trazia alguma coisa para a gente, que é falar de ergonomia. Então, ela já falava lá que precisamos de pausas para os colaboradores terem lá uma pausa psicofisiológicas, né? Para que eles se reestruturem. Era importante que a empresa, ainda é, né? Importante que a empresa estabeleça regras e condutas para que as atividades não sejam estressantes, não tenham uma carga de trabalho acima daquilo que é o habitual para aquela função, né? Então, lá em 2022, a NR17 já trazia um pouquinho disso para a gente, e agora, a partir do ano que vem, isso vem incorporado como obrigatoriedade de constar lá no PGR o risco psicossocial como risco ocupacional. Então, nós da área de saúde vamos ter que gerenciar isso. E melhor do que gerenciar isso, né, é realmente voltar os olhos para o nosso colaborador e cuidar dele e trazer uma qualidade de vida e um bem-estar melhor para essa pessoa que está aqui conosco todos os dias dentro da nossa empresa. Né? Se a gente for levar ao pé da letra e olhar bem no relógio, muitos, acredito que a maioria, passam mais tempo das suas vidas, dos seus dias de trabalho, dos seus horários dentro da nossa empresa do que efetivamente fora, né? E aí, para a gente começar, eu vou trazer para vocês quais são os 3 pilares da saúde mental, né? Temos que saber cuidar da saúde mental com prevenção, percepção e tratamento. Hoje nós convidamos essas 3 profissionais incríveis que estão aqui conosco, doutora Maria Lígia Caetano, doutora Fernanda Medina, doutora Simone Machado, e quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, né, abraçarem essa ideia, estar aqui conosco, para realmente a gente discutir essas questões psicológicas, mentais, né, e humanas, trazer um pouco do conhecimento de vocês para conseguirmos melhorar a qualidade de vida e de assistência ao nosso colaborador. Tá bom? Por favor, Júnior, com você. Legal, doutora. Obrigado pelas palavras, né, gente? Como é importante a gente dar atenção agora para a questão da saúde mental. Setembro Amarelo passou, né? Foi um mês de prevenção ao suicídio, mas não é de praxe a gente falar de fato que todos os meses são meses da gente olhar para a saúde mental individual e dos colaboradores agora, né? Então, só um ponto importante também, a doutora falou que o ano que vem a gente tem essa mudança na legislação, na norma de saúde e segurança do trabalho. E lá em 2023, a gente teve, né, as doenças sendo inseridas, as doenças psicossociais sendo inseridas como possivelmente relacionadas ao trabalho. Então, é um ponto de alerta e é uma corresponsabilidade das empresas também de criarem, de alguma forma, programas para a gente poder, como a doutora falou, dos pilares agora, não só identificar as pessoas que estão precisando de apoio psicológico, como também, de alguma forma, podemos executar atividades. Então, na nossa live de hoje, nós temos, né, as psicólogas que vão nos apoiar com dúvidas. Então, para o pessoal que está participando da live, quem quiser abrir o vídeo mais uma vez, né, fiquem à vontade. As perguntas vocês podem, inclusive, direcionar para a gente aqui no chat, que nós vamos colocar também ao final das perguntas, que já temos algumas, né, que foram direcionadas aqui para as psicólogas. Ao final dessas perguntas, a gente vai trazer algumas outras também. Então, vamos começar a nossa rodada de conversa, um diálogo de fato. É, Vou trazer uma primeira pergunta super importante para a Lígia. Eu vejo que é um pontapé aqui importante para nós, né? Lígia, você nos ouve bem? Pedi para você ligar o microfone agora, tá?
Agora sim. Agora sim, Agora eu perfeito. consigo me comunicar. Ouço muito bem. Boa Maravilha. tarde. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui participando com as minhas colegas de trabalho, Fernanda, Simone, doutora Tânia. Obrigado, Arte Médica, por essa oportunidade. E pensando, né, sobre isso, né, até já que o pontapé, vou pegar a bola para mim, eu acredito que, assim, uma pergunta que sempre as pessoas fazem, né, sinais de alerta, né, que a gente deva ficar realmente observando. Na verdade, quando a gente fala de colaborador, na medida do possível, todo mundo trabalha, né? São pessoas com que a gente convive no ambiente familiar, no laboral, é, sendo objetiva, né? Mudanças drásticas de comportamento. A gente mais ou menos conhece o comportamento das pessoas com que a gente convive. Em muitos momentos a gente percebe uma mudança drástica. É claro que não é somente um item que vai estar diagnosticando ou mesmo você concluindo. A necessidade de um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, um clínico geral é fundamental, mas nós, como colaboradores e pessoas que convivemos com outras pessoas, esse é um item importante. A gente também percebe a dificuldade das pessoas, às vezes, cumprir responsabilidades. Fala-se muito sobre procrastinar, né? Mas até que ponto o procrastinar é saudável ou não, uma agenda cheia ou não? Então, algo há também a observar. Algo muito usual é a falta de apetite, as dificuldades com sono, insônia, ou mesmo um sono leve, com intercorrências. Um sono de qualidade é fundamental para a saúde de qualquer um, né? Isolamento social, a gente provavelmente vai estar conversando na live sobre a conexão social, a importância das conexões, isso é de suma importância. Percebemos também abuso de substâncias tóxicas. Aí a gente sabe que tem um mundo grande, né? Não vou nem citar nenhuma, mas todo mundo mais ou menos imagina, porque são diversas, até as lícitas, podemos dizer cigarro, até que ponto, né? Isso pode ou não ser saudável. Na verdade, nunca é, né? Cigarro nunca é. Mas a quantidade e essa observação cabe também. E para fechar, eu acredito, quanto aos sintomas, comentários sobre desesperança. A gente percebe uma pessoa apática. Isso tudo tendo um paralelo do que a gente conhece da pessoa e percebendo que há uma desesperança, uma apatia que até então não era usual. Da minha parte, a princípio é isso. Muito legal, pontos extremamente importantes, né? Que a gente realmente, no convívio com as pessoas, consegue perceber alguma diferença, né? E como a Lígia colocou, no ambiente de trabalho, a gente já tem um convívio ali que não 100%, mas em alguma coisa a gente conhece o comportamento dos nossos colegas de trabalho, das pessoas que estão à nossa volta. E são observações super legais, né? E aí vou trazer uma pergunta para Simone também, complementando essas afirmações da Lígia, que é, Simone, como que é feito o diagnóstico de um problema em saúde mental? Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês nessa tarde. Eu agradeço essa oportunidade pela Clínica Arte Médica, doutora Tânia. Muito obrigado por essa oportunidade de coração, Júnior. Isso é enriquecedor, estar falando sobre a saúde mental, trazendo essa pauta que é tida como tabu para muitas pessoas e a gente está fazendo o diferencial acontecer, né? A gente não está só na teoria, estamos colocando com essa atitude na nossa prática e eu espero que com esse primeiro ato nosso seja o primeiro, né, passaporte para outras
grandes portas fazerem a mesma coisa, seguirem o nosso exemplo e está tentando quebrar esse estigma sobre as doenças mentais, né? E, então, assim, pegando o gancho da minha amiga Lígia, nós entramos com o diagnóstico de um paciente quando ele chega em consultório com saúde mental, depois de ter percebido, ou a família, ou a empresa, o lugar onde ele vive, terem percebido que ele tem apresentado alguns sintomas que está fora do padrão normal do convívio dele, que ele está realmente mais parado, mais isolado dos outros amigos, tentando viver uma situação que não é o padrão dele no dia a dia. E aí ele vem para consultório, né? E eles trazem para a gente uma queixa, e em cima dessa queixa a gente vai fazer uma entrevista clínica detalhada. E essa entrevista clínica ela é através de uma conversa, de uma tentativa de um diálogo com essa pessoa, e esse paciente ele vai tentar colocar para a gente aquele sintoma que ele está sentindo, aquela angústia, aquela dor, aquela desesperança que ele está apresentando naquele momento, e aí a gente, através de todo esse histórico que ele traz, do histórico clínico, do contexto familiar, a gente tenta pegar esses fatores. Me ouvem? Pegar esses fatores estressores que está contribuindo para alavancar esse problema no qual ele está nesse momento, e aí a gente vai usar de ferramentas que o profissional tem para criar o diagnóstico a princípio do que ele está passando para a gente. Nem sempre no primeiro atendimento a gente consegue trazer um diagnóstico fechado, então às vezes é necessário estender esse atendimento para mais atendimentos até que a gente consiga estabelecer uma linha de raciocínio dentro daquilo que foi passado e foi observado dentro do atendimento clínico dele, para que a gente possa somar esses sintomas que ele está trazendo, e aí sim a gente consegue identificar quais são os padrões possíveis desse transtorno que ele está passando nesse momento. Após isso, a gente vai tentar, com o decorrer dos atendimentos, a gente vai tentar somar o histórico de família, se ele usa substâncias químicas, etílicas ou medicamentosas, que isso também faz muito diferença dentro do processo do que ele traz como queixa, e a gente vai fazendo uma soma total, e aí a gente vai elaborar esse problema para trazer um diagnóstico assertivo do que realmente esse paciente está apresentando. Nos primeiros momentos, a gente vai fazer toda essa somatória. Caso isso não seja o suficiente, é nosso dever passar também para os nossos colaboradores, companheiros de trabalho, e encaminhando para um psiquiatra, ou para um neuro, para um clínico, seja ele precisa ter outros tipos de exames também para fechar, porque normalmente as pessoas acham que o transtorno mental ele só vem sobre um estresse muito grande ou uma apatia muito grande, mas às vezes também ele vem de situações que pode ser de comportamental, pode ser traumas, também pode ser o ambiente dele, a ausência de exercícios físicos, a ausência de vitamina no organismo, pode ser também predisposição genética. Então, são N fatores que traz para que a pessoa apresente também um transtorno mental. O transtorno mental, ele só é diagnosticado como um transtorno mental após a gente fazer toda essa entrevista, todo esse campo de diagnóstico, e isso do paciente for intensificado, ele continuar com as queixas, e cada vez essas queixas elas fortalecerem, elas não diminuírem, aí sim ele se transforma num transtorno. Caso contrário, ele está com os sintomas, e que pode ser uma coisa mais leve, e nos primeiros atendimentos ele pode se ajustar. Então, assim, o diagnóstico ele é feito em consultório, com o paciente, numa sala sozinha, com ele, com
uma entrevista e uma escuta criteriosa e os levantamentos possíveis que a gente possa ter dentro de tudo que a gente conseguir tirar desse paciente no momento dos atendimentos. Muito legal, Simone. Obrigado por esse esclarecimento e até interessante, né? Às vezes a gente deve ter aqui algumas pessoas de RH que já têm um perfil de conselheiro, né? E a gente às vezes quer ajudar, mas é muito importante lembrar que existem profissionais especializados para isso. Então, os psicólogos, né, principalmente, são pessoas que têm total capacidade e expertise para conseguir fazer um diagnóstico correto. Então, não dá para a gente ficar, às vezes, muito no achismo. Claro que a gente aprendeu já até agora que a gente consegue identificar sim uma pessoa que precisa de apoio, mas o diagnóstico vem, né, através dos profissionais especializados. Doutora Fernanda, seja bem-vinda. Estou trazendo uma pergunta para você, inclusive, agora, né? Complementando essa resposta da Simone, quais são os tratamentos possíveis para esses casos realmente de pessoas que precisam de apoio psicológico? Oi, Júnior, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Tânia, querida, obrigada. Estou muito feliz de compartilhar um pouquinho sobre esse assunto tão importante. É, Acho que a Tânia falou um pouco, né? Eu até anotei aqui mais isso na minha folhinha de coisas que eu quero dizer, que é falar de saúde é muito melhor do que falar de doença, né? Então, acho que o foco sempre tem que ser esse, a gente falar muito mais do que promove a saúde, do que a gente ficar vendo o que é que dá para curar as doenças. Não que não seja importante, né? Mas era melhor que a gente não chegasse lá nesse ponto. E aí, depois de né, a Simone falou muito bem, né, um diagnóstico não é fácil da gente fechar, muitos transtornos têm comorbidade, né, então a pessoa pode ter mais de um transtorno, muitas outros fatores de personalidade pode desencadear algumas características e não necessariamente a pessoa tenha um diagnóstico. E ainda assim, os diagnósticos às vezes são delicados porque a gente não quer ficar apoiado num diagnóstico, né? Andar com o nosso diagnóstico como se fosse uma muleta, né? A gente não quer isso, dizer, eu sou assim porque eu tenho bipolaridade, né? Então, algumas pessoas querem muito ir atrás de um diagnóstico para saber por que elas são assim, e na verdade o nosso foco pode ser muito melhor, que deixa eu ajustar isso aqui, deixa eu melhorar alguma coisa na minha vida que tá bagunçada, né? Mas o tratamento, quando a pessoa desenvolve mesmo um transtorno, né? A gente carrega uma herança genética, a nossa personalidade e também o ambiente em que a gente vive são pontos que favorecem a gente desenvolver ou não um transtorno mental. E a partir do momento que a gente tem esse diagnóstico, a gente precisa tratar. Então, eu até separei assim, né? Vamos pensar, um tratamento patológico, de algo patológico, que é a doença está inserida, né? É um transtorno. A gente vai tratar muitas vezes com psiquiatra e psicólogo. E isso é o ponto importante de falar, porque as pessoas não querem fazer terapia, elas querem tomar o remedinho. Só que o remedinho, ele é só uma ponte, né? É só para você não cair lá no abismo e ficar lá embaixo muito no escuro. Então, a medicina está a serviço da vida, criou, né? Graças à medicina, a gente tem hoje muitos medicamentos disponíveis. Mas ele é só uma ponte, né? Ele vai dar uma sustentação. É como se fosse uma cama elástica lá embaixo. Se você cair, você não vai se trepar muito, você vai voltar, né? Então, o remédio vai te dar um apoio. Só que se você não tratar, ou não sair do ambiente que te adoeceu, ou não cuidar dessa relação que te adoeceu, ou não começar, né, a melhorar o seu corpo físico para que ele sustente tudo isso que você está passando, você não vai melhorar, né? E aí, na hora, ou você vai continuar viciado no remédio. Então, o remédio, no fundo, ele é como igual qualquer outro vício. A pessoa que cai no vício da bebida, ela também está sendo apoiado pela bebida, né? Depois que bebe, não fica pensando naqueles problemas, fica melhor, fica anestesiado. Só que não está tratando, né? Então, quando a gente fala de transtorno mental, o tratamento é com psicólogo, é psicoterapia, né? Tem muitas outras terapias alternativas que eu sou super a favor. Elas não tratam, mas elas apoiam a psicoterapia. E tem tanta coisa que com certeza tem algo, né? Para quem está sofrendo aí, tem algo que deve te agradar. A gente pode conhecer as terapias alternativas que são apoio para a terapia. Mas o método tradicional, né?
baseada em evidências, é a psicoterapia, e hoje a psicoterapia, a terapia cognitivo-comportamental, é muito, muito indicada para os casos de ansiedade, de transtorno do pânico, de depressão, né? Hoje essa terceira onda da TCC, né, da terapia cognitivo-comportamental, vem muito forte para tratar disso mesmo. Então, a gente faz um trabalho conjunto. Você vai lá no psiquiatra a cada 40 dias para ele te acompanhar, para ele ver se a medicação está tudo bem, tem efeitos colaterais, tem que ter paciência. Né? Uma medicação que atua no sistema nervoso central vai demorar de 15 a 20 dias para fazer. Não é como um Neosaldina, né? Estou com dor de cabeça, vou tomar um Neosaldina, daqui meia hora, ufa, passou. Não, eu vou tomar um remédio, eu vou precisar esperar uns 20 dias para ver como ele vai atuar no meu corpo. Talvez me dê efeitos colaterais que eu não estou sustentando. Então, o médico é o médico que vai, né? O psiquiatra que vai avaliar, que vai trocar, que vai alterar a medicação. Às vezes a pessoa toma, tem algumas outras questões, então faz algum ajuste, mas o tratamento da terapia precisa acontecer semanalmente. Se não for algo muito, muito grave, a gente, né? Eu trabalho com psicoterapia ou semanal ou quinzenal, mas alguém que está tomando remédio está com um quadro importante. Então, você semanalmente tem um espaço dedicado para você, sem julgamentos, né? Um lugar completamente acolhedor para que você vá mudando o seu jeitão de ver a vida, né? Eu gosto muito de falar para os meus pacientes que a gente às vezes está com óculos que não tá bom, não, e a gente precisa trocar essa lente e ver a vida de um novo jeito. Então, tratamento mesmo, quando é patológico, é psiquiatra e psicólogo. Agora, eu separei, porque também a gente pode olhar assim: a pessoa não tem um transtorno diagnosticado, mas ela está em sofrimento, ela está muito ansiosa, né? E aí eu acho que comer bem é tratamento, fazer atividade física é tratamento, sair com os amigos para se divertir é tratamento, né? Ter qualidade de sono, então ter um tempo de descanso é tratamento, poder pôr o pé na grama é tratamento, né? Quando a gente fala de algo não patológico, exige um esforço da nossa parte para a gente ter uma vida boa. Tem que se esforçar mesmo, tem que comer bem, tem que fazer atividade física, tem que cuidar das relações. Então, acho que quando não é patológico, eu ponho tudo isso aí na lista dos tratamentos também. Mas é bem isso aí mesmo, né, Fernanda? A gente tem que lembrar que o ser humano é um indivíduo que sofre influências a todo momento e diversas influências que vêm lá desde a gestação, né? Como é que foi essa gestação? Se ele era desejado, se não era? Como é que foi a alimentação dessa mãe? A gente pode abrir 5 dias de conversa só sobre isso, né? Sim, Então, sim. assim, nós estamos sujeitos a fatores, né? Genéticos, educacionais, hábitos de vida, né? A relação com a família, a relação com a sociedade, com os filhos, com o vizinho, né? Fatores econômicos, né? Fatores sociais, hoje em dia, as redes sociais aí, quantas pessoas estão desenvolvendo distúrbios ansiosos, depressivos, porque não tem aquele carro que o influenciador lá posta todo dia aquela foto, né? E o Então, pior, assim, né, Tânia? Achar que quem tem aquele carro não sofre. Todo mundo sim, sofre, gente. Todo mundo sofre em algum nível da vida. Todo mundo isso. sofre. Esse recorte que a gente vê quando a gente passeia no shopping, quando a gente abre o Instagram, é um recorte muito pequeno, né? O sofrimento faz parte da condição humana. A gente não sabe lidar muito bem com a vida, não. A gente é invadido por pensamentos bem cruéis, de culpa, de medo, de raiva, de vergonha, De né? inveja, De né? inveja. Então, esse sofrimento interno do nosso mental, ele é para todo mundo. Agora, a Sim. gente precisa identificar o que está adoecendo a gente e minimamente fazer um movimento contra, né? Se eu estou adoecendo com isso, eu preciso ou me afastar ou resolver, né? Aí é a vida prática com assertividade, né? O importante que eu penso é que, assim, um passo tem que ser dado, né? O primeiro passo tem que ser dado. E, às vezes, dar o primeiro passo vem de uma atitude mais simples, que é o quê? Isso, Eu vou começar na academia, por exemplo, isso, né? Ou isso. então eu vou, tirar um tempinho de folga para mim, lá no final do dia, vou ficar lá fazendo o que eu Sim. gosto de ler
os filhos vão esperar um pouquinho, enquanto isso, eu Isso. vou tirar um tempinho e vou ler alguma Eu, coisa para. fa eu falo para os meus pacientes, peço para eles levantarem, levanta. Isso. Agora olha para o seu pé. Muito bem. Qual é o próximo pequeno passo que você vai dar? Isso, Né? né? Porque eu desejar a saúde mental assim bem lindona é um pouco, a gente está idealizando um pouco em 2024, né? Não vai rolar muito. Mas tem uns passinhos que a gente pode dar sim. Sim, e acho que isso se aplica realmente, né, ao trabalho também, né? Porque todas essas situações que estamos falando, ora, né? Mas o trabalho também. Poxa, por que que eu estou aqui nessa empresa há algum tempo e ainda não tive um reconhecimento que eu esperava que eu tivesse, né? E o meu colega aqui do lado já teve, né? O que que eu posso mudar? O que que eu posso melhorar para que eu consiga realmente ter, né, uma satisfação melhor do meu trabalho, um reconhecimento, né? Um aumento salarial, uma promoção, qualquer coisa que seja, né? A gente tem que lembrar que muito de todo esse problema está realmente sendo causado, está dentro de nós. E só cabe Isso. a nós realmente trabalharmos isso para melhorar, né? Acho que a gente já falou bastante do que eu vou perguntar para a Lígia, né? Mas vou direcionar para ela da mesma forma que ela vai contribuir com a gente. Como que você acha, doutora Lígia, que a gente pode prevenir, né, esse adoecimento mental, né? Tem alguma outra questão que a gente não tenha colocado aqui, que você identifica aí no seu dia a dia, tal, que pode realmente ajudar a gente? Doutora Tânia, algo que vocês estavam comentando, né, sobre as mídias sociais, a inveja, o carro, fora a questão também de autoimagem, né? As pessoas acham que aquela foto é real e ficam em busca de uma imagem que não existe e que você vai ter que conviver. Para muitos jovens, não só jovens, a princípio jovens, mas não só, essa dicotomia, né? Essa dificuldade do que é real e do que e a mídia, né? Então, isso causa sofrimento. E isso, muitas vezes, a gente vê em filmes essa comparação. Eu acho que isso é um fator do qual a gente tem que tomar cuidado. Até eu estou falando mais ou menos assim da questão da prevenção. Até nós mesmos, a gente percebe que no celular tem uma opção de quanto tempo você está nas mídias. Isso é uma sugestão para a saúde. E do qual não só essa forma de você verificar ali no gráfico, mas você mesmo, horários de dormir, celular, não faz bem para se dormir com o celular, né? Tem que ter o estacionamento fora do quarto, né? Que fique lá, até que ponto, e isso interfere no sono, que a gente já mencionou. Então, a higiene do sono é fundamental. A Fernanda estava falando também sobre atividade física. Isso também é uma forma de prevenir profundo e é fácil começar? Não é, né, gente? A gente sabe que não. Para alguns sim, né? Para alguns sim, mas para outros não. Seja qual for o seu caso, iniciar, como ela mesmo mencionou, é fundamental. Ter como meta a prevenção, porque a vida é estressante. Ou a gente tem como fazê-la ficar menos estresse. Uma forma também de gerenciar o estresse. Yoga, meditação. Há quem precise de nadar para ter uma forma de, podemos dizer, de meditação ativa, né? Porque para alguns é uma forma de meditação ativa, mas do qual você se desliga e tenta ter uma forma melhor. O autocuidado, vaidade, sim, autocuidado. Não estou entrando no mérito do quanto, mas o autocuidado, o mínimo da higiene, o mínimo da boa aparência, tanto é que é um fator que a gente também leva em consideração quando a ausência uma pessoa era de uma determinada forma, poxa, o que está acontecendo, né? Então, autocuidado, essas são formas que a gente tem para prevenir, é, saber os seus limites, né? A gente volta nas mídias. Coisa que Sim, é legal, né? Você ia sim. falar? Não, pode falar. Vou falar, mas pode Então, falar. tá bom, combinado. A gente
é o autorrespeito, né? Saber os seus limites. Tem coisas que não, eu tenho meus limites, dá ou não dá. O que que é essencial, o que é necessário, né? O que é Sim, fundamental, né? O que nos move, ter o propósito de vida. Esse- sim. é- tudo isso. É, penso que isso tem a ver com a individualidade, né? A percepção e a personalidade de cada um, né? Então, tem pessoas que são mais ativas, tem pessoas que são menos, né? E aí, eu vou puxar uma pergunta para a doutora Simone, então, né? Simone, na sua prática diária, né, você percebe que tem pessoas que têm uma propensão maior, né, que tem um, um grupo maior de pessoas que realmente ficam mais doentes mentalmente do que outras, né? Tem pessoas que têm uma predisposição, vamos dizer assim, ou realmente é só uma questão de influência externa? Tô com interferência aqui, vocês me perdoem, porque os cachorros estão. É o meu, dos vizinhos, resolveram tudo latir. Então, sim, nós temos grupos que são propensos, né? Já nasce com essa predisposição de serem um pouquinho mais sensível do que os outros, né? Para não dizer que serem doentes, né? Mas isso é atribuído a diversos fatores, pode ser biológico, comportamental, social, ambiental. Então, são diversas coisas que levam as pessoas a serem a terem comportamentos semelhantes ou não. E lembrando que nós somos um indivíduo, como as meninas já disseram, somos cada um tem a sua individualidade, e dentro dessa nossa individualidade nós vamos ter os nossos problemas. Então, assim, tem pessoas que são mais sensíveis a receber impactos de perdas ou situações que são frustrantes, que não conseguiram resolver, então elas vão atribuir isso à sua saúde física e mental também, sim, tem pessoas que conseguem elaborar com mais facilidade e aí facilita não trazer uma patologia, né, ou um transtorno mental, por quê? Porque ela está estruturada, porque ela tem uma vida regrada, porque ela faz exercícios físicos, porque ela se socializa com pessoas, porque ela anda num ambiente que é favorável, porque ela não tem problema do envelhecer, porque também o envelhecer também busca muito isso. A doutora Lígia falou sobre a nossa autoimagem, e isso também contribui muito hoje em dia para a gente se sentir diferente e nessa loucura da busca da juventude, né? Eu preciso estar, eu preciso ser. Então, tudo isso causa diferenças e impacto em alguns grupos. Tem pessoas que conseguem trazer a sua vida dentro de um padrão de normalidade sem esses impactos, porque ela está dentro de um ambiente que ele é favorável, e as condições de saúde dela também são favoráveis, e ela tem um estilo de vida que a gente pode considerar que é um estilo de vida que é saudável e ela não está fora de um padrão. Outras pessoas, que é um outro grupo de pessoas, que eles são muito mais propensos a estar dentro dessa fragilidade, e aí eles trazem para eles mesmos essa necessidade de buscar validação o tempo inteiro, e é nessa necessidade da validação que traz a probabilidade da minha imunidade abaixar, das minhas fraquezas emocionais abaixarem, e aí eu acabo sendo o quê? Eu fico dentro dessa linha e desse grupo que são propensos a terem a predisposição de uma doença, ou um trauma, ou um transtorno mental. Perfeito, muito legal, Simone. E mudando um pouquinho a chave, né, como a doutora Fernanda comentou, que a gente é mais legal falar de saúde do que de doença, né, doutora? Então, a gente está sempre em busca da felicidade, do bem-estar, né, de uma emoção positiva, de um sentimento positivo. E aí, queria escutar um pouquinho de você. Existem mais ferramentas para que a gente consiga alcançar essa felicidade, alcançar esse estado emocional positivo? Sim, existem.
Hoje em dia existem muitas ferramentas, uma boa alimentação, uma boa música, estar num ambiente que é propício, fazer da sua casa seu porto seguro, ter amigos, ter um relacionamento de amigos, se permitir sair com pessoas bacanas, se permitir estar em lugar agradável, ter tempo de qualidade, não se prender a só na busca da conquista financeira. É bacana ter dinheiro, é bacana ter uma condição financeira legal, sim, mas a gente tem que ter tempo de qualidade para nós mesmos. Como a doutora Fernanda já tinha dito, buscar saúde, né? Buscar trocar um óculos, caso você esteja vendo que está dificultando a sua leitura. Mas nós temos o hábito de ficar, como a doutora Lígia falou, procrastinando o tempo inteiro. Então, assim, eu fico sempre deixando para depois. Ou então eu priorizo outras pessoas e vou me colocando sempre em segundo plano. Quando eu passo a me colocar em primeiro plano e começo a me amar de dentro para fora, me validando como ser que eu sou, aceitando os meus defeitos e as minhas qualidades, aceitando a minha evolução e entendendo que nós não somos perfeitos, nós temos nossas limitações, mas nós somos essa essência que nós temos e nos aprendemos a amar com tudo que nós nos tornamos hoje. A gente vai encontrar uma qualidade de vida, a gente vai saber validar um tempo com o filho, um tempo com o companheiro ou a companheira, um tempo com você mesmo, ir ao shopping sozinha, ir assistir um filme no cinema, não ter medo de enfrentar o desconhecido, porque nós temos muito medo do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar sobre a minha atitude ou não. E aí eu deixo de me permitir aproveitar momentos que nem sempre são caros, mas momentos que são valiosos. É o andar descalço, ter contato com a natureza, é o pegar na mão do outro, é ouvir uma palavra de validação, de amor, de compreensão. É ser você, é deixar de ter que ser uma pessoa robótica e ser você natural na sua essência. Quando nós nos permitimos ter uma condição saudável, de pensamentos saudáveis, dentro no nosso meio de viver, sendo participativo com pessoas, porque nós precisamos ter pessoas, porque o homem não é uma ilha, ele não consegue viver só. A solidão traz doenças e traumas mentais. Então, nós precisamos entender que o fator biológico, ele é ativado pelos meus desejos. Quando os meus desejos não fluem para uns desejos positivamente para o meu bem-estar, eu ativo gatilhos que me levam para um processo ruim para a minha vida. Então, quando eu começo a ter conversas bacanas, dar risada de graça, sentar numa calçada, sentir o vento de uma brisa, andar de bicicleta, nadar, correr, fazer caminhada, soltar uma pipa, sabe? Tudo isso faz com que eu volte a uma situação que me favorece, é uma condição de saúde mental. Quando a gente trabalha com o paciente e que você faz uma pergunta para ele, que é uma pergunta tão clichê, né? Me conte como foi a sua infância. Você faz ele fazer um retorno lá atrás e ele te traz memórias tão bacanas e que ele fala, nossa, como eu gostaria de viver isso de novo, porque é lá atrás que está a nossa felicidade. Então, se a gente trouxer um pouquinho só daquilo que a gente aprendeu nos primeiros anos da nossa vida, para a nossa vida adulta, que é ser simples e ser natural, eu acho que a gente vai colaborar para que a nossa vida, não só física, porque essa busca louca pela vida, pela saúde física, ela acaba adoecendo nossa saúde mental, mas fazer um conjunto, porque quando a gente faz uma temperança, a gente consegue chegar numa saúde saudável, tanto física como mental, e aí sim a gente vai ter qualidade de vida. Legal, obrigado, Simone. Doutora Fernanda, Eu vou complementar, só com um ponto que é lembrar, né, que as emoções são universais. Então, todo mundo acessa todas as emoções, né? Felicidade, gratidão, medo, raiva, alegria, disposição.
Elas têm uma vibração, né? Se o nosso corpo é composto por água, então as nossas emoções vão vibrar ali no nosso corpo, né? Então, se eu fico passo muito tempo tensionado, né? A Tânia comentou sobre a pandemia, o que a gente já ouvia mesmo é que o período pior não seria na pandemia, seria quando acabasse a pandemia, né? A gente já sabia disso. Porque o nosso corpo estava tão em alerta que ele estava em modo de proteção total, segurança, né? Nada vai me abalar. Que é parecido quando a gente viaja e toma chuva e dorme mal e come mal e lá tá tudo bem. Quando a gente chega em casa, pronto, acabou a saúde, né? Vem tudo junto. Então, nosso corpo tem uma sabedoria ali, né? Funcionando, trabalhando. Então, se a gente observar bem, emoções densas vão deixar mesmo a gente cansado, sem disposição, sem vitalidade, né? E quando a gente pratica ali alguma coisa que gera uma emoção melhor, a gente vai ter essa vitalidade. Eu penso assim, Júnior, vida de adulto não é moleza, não, né? Então, não tem uma fórmula mágica, tem a gente se conscientizar de que precisa ir lá e fazer. Se eu preciso dobrar essa roupa, será que eu não posso dobrar essa roupa feliz porque eu tenho roupa, né? Será que eu não posso dobrar essa roupa? Se eu tenho que limpar minha casa, será que eu não posso limpar minha casa ouvindo uma musiquinha, conversando com meu filho, sem achar que é um saco? Às vezes a gente coloca assim que tudo é muito ruim, trabalhar é ruim, acordar cedo é ruim. Mas será que é ruim mesmo, né? Será que não tá bom assim, acordar cedo, trabalhar, né? Pagar os boletos. Eu aprendi com um professor uma vez que pague os seus boletos sorrindo. Chega de reclamar de pagar boleto. Tem que pagar sorrindo e agradecer pelo que você recebeu, né? Se está pagando a água é porque tomou banho, se está pagando a luz é porque tomou banho quentinho. Então, acho que a gratidão, a felicidade, elas estão aqui, né? Elas estão disponíveis, mas a gente vai precisar fazer um pouquinho de esforço. Esse automatismo, assim, né? Rede social que a gente vai passando e vai vendo um monte de coisa, deixou a gente um pouco apressado demais, intolerante demais, e aí a gente quer tudo muito rápido, né? Quer pensar assim, eu quero ser feliz. Tá, mas aí tem que fazer um pouquinho de esforço para ser feliz, né? Talvez a felicidade esteja aí, ó, do seu lado, no seu cachorro te lambendo. Você fica feliz quando ele te lambe? Né? Então, tem pouca coisa assim que a gente vai. Na verdade, tem muita coisa disponível para a gente sentir isso, para a gente sentir gratidão, para a gente sentir felicidade. Então, eu penso que elas estão super disponíveis, mas também acredito que exige um esforço da nossa parte de adulto, de ir lá né, se eu fizer uma corrida, eu vou ganhar endorfina, né, serotonina, e aí isso aqui vai fazer bem para o meu corpo, eu vou me sentir melhor. Então, eu tenho que ir lá e tenho que fazer a minha parte, Muito sabe? legal, legal, Fernanda. Bacana que essa live a gente tem, claro, existe um cunho empresarial aqui, corporativo, né? Mas também a gente está aprendendo realmente ferramentas que nós devemos ser mais independentes, né? Com a nossa saúde emocional também. Muito bacana essas observações. E falando um pouquinho agora, né? Voltado aí mais para o nosso ambiente corporativo, Lígia. Existem, né, assim, formas da empresa trazer para o colaborador um ambiente mais seguro para que ele expresse realmente, demonstre quando ele precisa de ajuda. Como é que você vê isso? Seu microfone está desligado, Lídia. Obrigada, Júnior. Agora sim. Então, eu acredito que uma cultura, as empresas têm uma cultura, né? A arte médica tem uma cultura, as empresas têm. Fundamentar-se em numa cultura onde não haja estigma na medida que a pessoa se coloca. Porque, claro, uma pessoa é claro e não é claro, né? Muitas vezes as pessoas hesitam em falar sobre si ou sobre um problema. Com quem falar? A questão da escuta, né? Uma escuta, realmente escuta, não uma discussão, né? Então, assim, uma empresa que tem uma cultura de acolher o funcionário, ouvir, seja num evento, seja encaminhando para uma empresa apta para isso, caso a empresa não tenha esse nicho, esse departamento, um assistente social, ou uma pessoa disponível, que encaminhe para um local em que hajam profissionais habilitados, porque também é necessário isso, para tentar
é, lidar com essa dificuldade do funcionário, né? Então, a cultura é fundamental, apoio. Muitas vezes o silêncio ajuda. Ouvir realmente tem um valor que a gente não faz ideia. É claro que você, Júnior, até falou, realmente ouvir é uma coisa, é, diagnosticar não cabe em alguns momentos. Existem profissionais para isso. É, a gente desencorajar o burnout, né? A gente sabe o quanto as pessoas podem ficar estressadas. Hoje eu vejo depois da pandemia, que a doutora Tânia até comentou, o home office para muitos foi uma opção muito salutar, em que as pessoas conseguiram diminuir o estresse e associar. Nós mulheres, eu conheço algumas mulheres, né, que facilitou a vida, né, a lida diária de família, também é uma forma de diminuir. Quero dizer, a flexibilidade de trabalho, horários, dias, híbrido, são fatores, né? O que não dá para a gente ter a ilusão e nem a ingenuidade é de achar que as pessoas não sofram estresse, porque, graças a Deus, estamos vivos, né? E tristeza, alegria, felicidade é o que nos faz sermos o que somos, seres humanos. Agora, a questão, alguém também comentou do não julgamento. É fundamental também, porque um dia eu estou aqui, outro dia a gente pode mudar de lugar. Então, eu acho que essa mente aberta, o não julgamento, o encaminhamento para o profissional e a cultura são fundamentais. Eu posso complementar um ponto da Lígia? Obrigado, viu, Júnior, por você me voltar para o trabalho, porque eu fico muito fora do trabalho. Eu já trabalhei em empresa, mas eu fujo. Se você deixar, porque é meu ambiente maior. Mas uma vez eu acompanhei, nem sei, né, se a gente vai ainda falar disso, mas uma vez eu acompanhei uma empresa que fez algo muito legal. Primeiro que eu acho que quando a gente vai falar disso nas empresas, a gente precisa falar abertamente, como a Lígia falou, né? Então, se é para falar de amor, não precisa mudar o nome amor, né? Só porque está dentro do mundo corporativo, né? Se é para falar de amor, vamos falar de amor, porque o amor é amor em todo canto, né? E eu acompanhei algo legal numa empresa que fizeram um trabalho, né, sobre saúde mental, identificaram que tinham muitas pessoas com ansiedade, burnout, tudo. E aí cada pessoa pôde selecionar, na época eu não lembro como que era, se era mentor, se era anjo, o nome, né, que eles deram assim. Mas cada um podia escolher uma pessoa que se sentisse acolhido, né? Então, de repente, eu trabalho no RH, mas eu tenho uma pessoa que eu me sinto acolhida que é lá do comercial. E aí eu meio que nomeio essa pessoa, né? Então a empresa deixou assim, no ápice da sua angústia, né? Tá pressionado, precisa resolver alguma coisa do trabalho, começou a ficar muito ansioso. Você pode ir lá buscar o seu anjo, né? Então a pessoa podia ir lá e falar: você tem 5 minutinhos para conversar comigo, né? A gente pode tomar um café. E aí esse anjo, ele também, né? Eles treinaram assim as pessoas minimamente, né? Para falar: olha, você pode ir quando seu colega chegar para ser resgatado por você, você pode verificar o que é melhor, né? Se for algo simples, assim, um pouco mais tranquilo, você pode descer, tomar um café com essa pessoa, dar uma volta no pátio lá da empresa, né? Você pode conversar um pouquinho. Se você perceber que é algo mais intenso, você precisa, né? Chamar alguém para ajudar, ver se essa pessoa precisa, sei lá, ir embora, né? Encerrar ali o dia de expediente. Então, eles fizeram essa prática e tiveram resultados bem legais, né? Mas antes disso acontecer, precisou se desmistificar muita coisa, né? Da minha experiência na clínica, os pacientes têm muito medo de falar no trabalho que eles estão com ansiedade. Se o chefe descobrir, então, que toma ansiolítico, é o fim. Eles, assim, têm uma persecutoriedade de que vão achar que você tá doido, de que vão te mandar embora, que você vai para a lista dos demitidos, né? Então, isso ainda é muito ruim, porque aí a gente não fala sobre isso e vira um grande tabu, né? Não sei se foi a Simone ou a Lígia que trouxe essa questão do tabu. Então, Estigma, né? precisa falar, né, abertamente. Olha, burnout, ansiedade, depressão, o Brasil tá lá em cima, né, com tudo isso. Então,
com certeza aqui na nossa empresa tem gente passando por isso, sofrendo com isso, né? Então, acho que esses recursos dos próprios funcionários, né, é tão enriquecedor a gente acolher, e é tão bom ser acolhido, né, que eu achei interessante esse trabalho que foi feito. Eu Eu até. penso que. Desculpa, doutora. Não, pode ir, tá? O que a Fernanda falou e complementou o que eu havia falado, ambas eu acho que tem a ver muito com a pergunta do Diogo, que está aqui no ar, que eu estou vendo uma pergunta. Eu acho que o que falamos, suponho ter esclarecido, porque são o que ambas falaram, eu acho que responde. Não sei, Diogo, se não, pode colocar ali no chat, mas eu acho Legal. que dicas, eu acho que são dicas. Sim, a Eu pergunta penso que do muito Diogo. disso. Desculpa, doutora, pode falar. Depois eu só comento da pergunta dele, Não, rapidinho. tá, estão me ouvindo? Tá me ouvindo aí? Sim, sim. Tá. Penso que muito disso tem a ver com o sentimento de pertencimento, né? Quando o colaborador não tem um sentimento de pertencimento àquele lugar, àquela função, àquele trabalho, né? Quando ele não consegue reconhecer que ele vai pagar o boleto com satisfação, porque ele trabalhou com satisfação, ele ganhou dinheiro com satisfação, né? E que realmente tá tudo entrelaçado e é uma bola de neve, uma coisa vai puxando a outra, né? E é muito interessante que, para voltar na questão da NR1, no texto que vai entrar agora no ano que vem, né? Eles trazem um item novo lá na NR1 no PGR que fala assim, ó, que a organização, né, ou seja, o empresário, né, o contratante, a empresa, deve adotar mecanismos para a participação dos trabalhadores no processo de gerenciamento dos riscos ocupacionais, né? Então, quando ele coloca aqui o risco biopsicossocial, né, de mental, vai entrar como risco ocupacional, ele traz que a participação dos trabalhadores no gerenciamento desse risco é fundamental, né? Isso vai proporcionar uma noção realmente de como está sendo essa gestão desse risco, né? O que está acontecendo? Quais ações eu estou fazendo? Qual é a percepção do meu funcionário, do meu colaborador em relação, trazendo o que a Lígia colocou, né? A política da empresa, né? Eu sempre converso isso aqui internamente, né? Nós temos que mostrar para os nossos colaboradores, e aí eu coloco isso para cada um de vocês, empresários que estão aí, né? Nós temos que mostrar para os nossos colaboradores todo o bem que nós fazemos para ele. É uma relação mútua de ganha-ganha, né? Ele está aqui trabalhando, faz o trabalho dele, o empresário paga o salário dele, e isso é uma relação de ganha-ganha. E quando a gente desenvolve mecanismos para, além dessa questão financeira, que não é só isso, né? Desenvolver ferramentas para que esse colaborador, esse ser humano, se desenvolva pessoalmente, se desenvolva socialmente, isso vai trazer uma benfeitoria gigante, tanto para a vida pessoal, né, familiar, e aí a gente vê um reflexo nos filhos, é uma reação em cadeia, né? Tanto para a empresa, que vai ter esse funcionário aqui dentro mais satisfeito, produzindo mais, diminuindo o absenteísmo, reduzindo o presenteísmo, a palavra em moda agora é presenteísmo, né? E fazendo com que essa pessoa aqui, Fernanda deu risada, ela sabe, fazendo com que essa pessoa esteja realmente dedicada ao seu trabalho, à sua função, no momento que ela está na empresa, né? E aí sim traz aquela alegria e a felicidade de realmente pagar o boleto, né? Então é uma relação de ganha-ganha. A ANR traz isso agora, tem outros tópicos lá que vão trazer essa relação funcionário-empresa, né? Trazendo cada vez mais o colaborador para ajudar e para dar opinião e para participar desse processo na empresa de gerenciamento. Não só da questão acidentária, né? Ah, vamos prevenir acidentes, então vamos fazer aquela campanha e tal. Mas não é só uma questão física de acidentes, uma prevenção realmente da saúde completa do ser humano como um todo, né? E isso aqui vem lá na norma, agora já em vigor no maio do ano que vem. Então, E quanto penso que que um,
Quanto que uma pessoa não expande, né, Tânia? Vendo, acompanhando, ajudando um colega que está em sofrimento, né? Isso para a gente, como humanidade, é muito incrível, né? A gente que é Sim. profissional da saúde sabe como é incrível acompanhar a evolução de uma pessoa, a conquista de alguém, né? Ou ajudar de alguma forma. Então, servir, ajudar, faz parte da nossa humanidade, né? Eu também concordo que as pessoas precisam estar envolvidas e não tirar, né, o ser humano ali e deixar ele tratar isoladamente, né? Eu vou até complementar em relação a essa pergunta do Diogo, né? Que a pergunta é: nós, como empresas e empresários, quais estratégias e sugestões e ações para para fazer, né, com os colaboradores para atuar nessa prevenção? Eu penso que realmente um pouquinho de cada coisa que falamos, né? Então, a empresa estimulando atividades físicas, estimulando realmente uma vida mais saudável, uma alimentação, né? Ou até mesmo desenvolvendo situações como essa que a Fernanda colocou, né? Ter um anjo, né? Às vezes são atitudes simples, né? Uma vez por semana, 5 minutinhos antes, 10 minutinhos antes, todo mundo se reúne, faz lá uma atividade de alongamento, uma respiração, alguma coisa, né? Então, assim, aos pouquinhos, né? Assim como para gente começar uma atitude, começar uma ação, né? Para mudar a nossa vida. Às vezes é difícil, mas a gente tem que dar um primeiro passo. A empresa também tem que dar um primeiro passo. E esse passo não tem que ser gigante, né? A gente pode começar com um passo pequenininho, né? E às vezes só ouvindo o colaborador e mostrando para ele o que a empresa já faz, já é um passo que é suficiente para desencadear uma reação em cadeia que vai trazer um resultado aí mais para frente. Então, acho que é isso. Verdade, verdade. É muito legal. Assim, a gente percebe que a comunicação é tudo, né? No final das contas, a comunicação tanto individual, nós como amigos, colegas, família, enfim, para ajudar e dar apoio inicial para quem precisa de ajuda. E na empresa a mesma coisa, né? A gente precisa de fato se colocar a ouvir quando necessário e atividades de comunicação, às vezes por mais simples, como a doutora falou, a gente às vezes pensa tão grande, né? Nossa, eu preciso trazer uma ferramenta, um profissional, um Master Blaster para falar, para palestrar, quando de repente um incentivo a uma mensagem de apoio que cada um distribui aí para uma pessoa de surpresa vai fazer um mega efeito, né? No dia daquela pessoa, na vida dela muitas vezes também. E aí, falando um pouco de comunicação, a gente está terminando, tá, pessoal? Só para começamos um pouquinho depois para esperar o pessoal chegar, e muito bacana porque pô, às 15 horas da tarde, né, onde todo mundo está trabalhando ali no furor do dia, a gente tem mais de 40 pessoas aí na nossa live, é algo muito legal, muito gratificante mesmo. Parabéns para todo mundo que está aqui, né? Realmente se dispondo a aprender um pouco mais, a compartilhar desse momento. E aí, para Simone, a gente reservou uma pergunta voltada para a questão de tecnologias, né? Hoje a gente tem inteligência artificial, tem robótica, tem uma série de ferramentas, inclusive as próprias redes sociais, né? Que estão aí, entre aspas, para facilitar a vida do brasileiro, do ser humano, e ainda assim as pessoas têm a dificuldade de conseguir encontrar essa plenitude, né? Essa felicidade. Aí eu vou pedir, Simone, para você ser breve para a gente conseguir disparar mais uma pergunta para a Fernanda e chegarmos já perto do final da nossa live, tá? Ok, então vamos lá. A gente entende que, apesar do avanço tecnológico, né, e científico, né, que caracteriza uma era moderna, né, todos nós temos uma busca pelo bem-estar, né? O ser humano tem essa necessidade plena de permanecer, né, dentro dessa nova apresentação, né, da tecnologia, porque a tecnologia ela nos impulsiona para frente, ela nos dá ferramentas, ela nos ajuda em diversas áreas hoje em dia. Hoje não é algo que a gente se diz ficar sem, mas ao mesmo tempo que ela nos conecta dentro de multifacetas, complexa, podemos dizer por aí, ela nos conecta com pessoas de toda parte do mundo, mas ela também nos faz
ela promove essa interação que é superficial, ela não é uma coisa que você é tete a tete, que você sente. Então, ao mesmo tempo que você parece que você tem muitos amigos, que você é uma pessoa muito influenciado ou influenciador, mas você depois, na sua essência, você se encontra no isolamento emocional e uma solidão, porque você está sozinho, você tem tantos e não tem ninguém. Então, assim, ao mesmo tempo que é o avanço da tecnologia para algumas coisas, algumas áreas, ela é extremamente importante, mas para o ser humano, para a nossa saúde mental, a gente tem que trabalhar com cautela, porque ela traz essa sensação de solidão e não pertencimento, mesmo você naquele momento se achando pertencente a tudo aquilo, mas a realidade é outra, aí você tem aquela pressão, né, de ter que estar, de ter que ser, de ter que mostrar algo que você não vive numa velocidade muito grande, porque a tecnologia ela é muito rápida, a cada hora ela cria uma outra expectativa, ela vai modernizando e você tem que trocar, e você troca seu telefone, você troca sua televisão, seu carro, você vai nessa ansiedade e vai gerando um estresse muito, muito grande, e você vive numa constante comparação. Você compara o outro, você compara as redes sociais do outro, você vive nessa busca, e ao mesmo tempo você vai criando um estresse emocional, porque você tem a ciência de que você está sozinho, porque aquilo não existe, porque aquilo está te trazendo uma doença de existencial, porque você precisa ter para ser, e nem todo mundo é assim. Nós não precisamos ter para ser, nós precisamos ser para ter. E a internet, a tecnologia, o avanço do homem à lua, o homem com toda essa tecnologia que ele tem para ele, que poderia ser em benefício de si próprio, ele não sabe usar essas ferramentas com cautela, porque por mais que avança a tecnologia, eu não avanço, o meu corpo, ele é biológico, ele tem um tempo, ele tem que esperar, o meu corpo, ele vai usar as fases natural da vida humana. A tecnologia, ela pula etapas, e para que a gente não adoeça o nosso emocional, a gente precisa ter cautela, usar com moderação. Fernanda disse, a Lígia também disse, ter o quartinho, né, da separação, a garagem de colocar o nosso aparelho celular para que a gente tenha um distanciamento, para que a gente se desconecte dessa realidade virtual e venha para a nossa realidade atual e física, né? Isso seria um desafio, eu diria até que mental, porque eu precisaria fazer uma força para me desconectar, porque a gente não consegue, você parece que sente uma ansiedade, você sente um desconforto, você perde o sono, você é um ciclo vicioso, você fica dentro dessa insatisfação e nessa busca incessante e você não consegue chegar, e isso cria frustrações, isso vai adoecendo você, e você não vai conseguir nunca chegar, né, na realização necessária, enquanto a tecnologia for o nosso limite de todas as nossas buscas, porque assim, ela sempre vai estar um passo à frente, ou dois. O homem está chegando na lua de foguete, e a gente tem que andar, a gente tem que passos, a gente tem limitações, a gente tem dores, a gente tem que entender no que nós somos composto, e a nossa insatisfação, a nossa busca pela comparação e pelo retorno de aprovação dos outros. A mídia vende isso, vende um ser humano perfeito, vende famílias dorianas perfeitas, vende filhos perfeitos, vende modo e métodos de viver que seria o correto, e ela pula etapas que a gente não vai conseguir nunca traduzir isso de forma saudável e natural para a nossa vida. Então, Em a gente vai resumo, estar né, sempre Simone? nesse ciclo. A gente acaba percebendo que assim, o que poderia tornar o ser humano mais produtivo, que é a inteligência artificial, que é a tecnologia, acaba tornando as pessoas mais ansiosas, né? Então, antes a gente tinha Sim, músicas boas aí, né? Antigamente que duravam 7 minutos, 5 minutos. Hoje as músicas duram 1 minuto e 50, 1 minuto e 40, às vezes até menos. Escutamos áudios nos 2.0, né? Para conseguir fazer com que isso acelere aí a nossa
produtividade no dia e a ansiedade, né, toma conta da nossa vida. E aí, doutora Fernanda, a gente trouxe uma pergunta para você, que é a nossa última pergunta aqui da live de hoje, né, da responsabilidade das lideranças. Acredito que muitos de nós que estamos aqui na live hoje somos líderes, né, se não familiares dentro das organizações ou podemos, inclusive, né, não sendo líderes nomeados, nos tornar líderes de comportamento, né? E queria perguntar para você, como você acha que os líderes podem ajudar nessa influência positiva, né, dentro das organizações, principalmente? Os líderes vão ter o papel fundamental, né? Porque além deles poderem identificar, e é sempre bom a gente lembrar que o gestor precisa conhecer um pouco, né? A Lígia logo no começo falou disso, né? Cada um tem um jeito, então eu vou ter um funcionário que é mais falante, eu vou ter aquele que gosta mais de ficar quietinho, eu vou ter a pessoa que é mais agitada, mais rápida, que tudo tem que ser, né, num tempo mais acelerado, eu vou ter alguém que é focado no detalhe, um bonzinho, um perfeccionista, né? As pessoas têm personalidades diferentes, então o líder vai precisar conhecer um pouco, né, do seu bando ali, do seu grupo, para fazer um bom trabalho. E aí, eu acho que quanto mais a gente fala claramente, abertamente, mais isso ajuda. Eu sou muito fã da clareza e do respeito na hora da gente se comunicar, né? Eu acho que clareza é algo muito fundamental. Então, quando a gente faz um bom alinhamento com os nossos funcionários, né? Quando a gente consegue ter uma conversa, um feedback bem bom, assim, que não é aquele feedback que o funcionário sai, né? Bem destruído, chorando, mas um feedback bem bom, assim, né? Que eu possa ouvir, que eu possa nortear, eu acho que dar o norte para esse funcionário, no sentido da empresa, porque tem metas a serem cumpridas, porque tem atividades a serem entregues, né? Então, esse norte é importante, mas a gente também tem um espaço bem seguro para conversar com a pessoa, porque eu acho que é aí que o funcionário se sente seguro em falar que está rolando alguma coisa. A gente trouxe aqui alguns fatores que podem ser perceptíveis, né? Ali já falou, a pessoa mudar drasticamente o comportamento, começar, né? Ou ela ganha peso demais, ou ela perde peso demais, ela não se arruma, ela não quer sair para almoçar, ela fica, né, assim, só ali no canto dela, não quer conversar mais com as pessoas. Vários sinais podem ser sinais de alerta, mas as pessoas são diferentes, então a gente não vai conseguir traduzir isso para todo mundo do mesmo jeito. Então, acho que ter um vínculo, né, estreito com os funcionários, ter essa habilidade, né, de saber ouvir e de se posicionar de um jeito assertivo, né, de um jeito respeitoso, isso tudo ajuda, porque se eu sei que eu vou dizer algo pro meu gestor e ele não vai, né, não vai gostar, por exemplo, eu vou esconder ao máximo possível, né, e a gente faz isso. A gente tem essa capacidade, né, de fingir que tá tudo bem. Então, é importante a gente estreitar mais esse vínculo para que seja possível receber essa informação. Eu não estou bem, né? Já tem dias que eu não durmo bem, eu estou me sentindo muito pressionada, ou perguntar mesmo, né? Como você tá? Como que tá para você emocionalmente? Como que tá para você aqui o nosso trabalho? Acho que esse vínculo estreito, essa conversa direta, é uma boa pedida para os gestores ajudarem, né, os funcionários nessa questão. Perfeito, nossa. Gente, eu já estou pensando aqui que essa live já vai desencadear várias outras lives, vários Uma por outros vez, espera aí que detalhes. tem mais uma semana que vem. Calma, calma. Vamos com Verdade, calma. doutora. Você quer falar um pouquinho Ó, sobre a live da semana que vem? vou falar já. Semana que vem nós teremos uma live sobre o Outubro Rosa. Dr. Marcelo Antonini é um médico ginecologista, mastologista. Hoje ele ocupa o cargo de diretor do Serviço de Ginecologia lá do Hospital do Servidor Público Estadual, IANSP, né? Para quem se lembra aí, né? É um hospital referência no tratamento da saúde da mulher. E ele vem fazer uma live conosco aqui, dia 15, semana que vem, 1 hora da tarde. Vai nos dar uma aula sobre câncer de mama e vamos bater papo, fazer, né, perguntas para ele, exatamente, prevenção, como que nós devemos lidar com isso, né? O que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade de vida, para realmente evitar essa doença, que é uma doença tão
mutiladora do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, né? Não só para a mulher, não só para a doente, né? Para aquela pessoa que sofre dessa doença, mas para todos que estão à sua volta, né? Mas isso é assunto para a semana que vem. Eu quero responder a pergunta que eu não consegui ver o nome de quem fez aqui, sobre qual é a doença ocupacional realmente mais prevalente, né? A doença ocupacional mais prevalente é a intoxicação, né? A doença mental. O maior número de acometimentos de doença mental acontece por intoxicações, sejam elas acidentais, né? Ou realmente por exposição ocupacional, chumbo, mercúrio, né? Então, aquelas pessoas que estão lá lidando, por exemplo, né, no garimpo e tal, realmente essa é a doença, esse é o grupo de doença mais prevalente como saúde mental, que são as doenças mentais orgânicas, tá? Depois, inclusive, eu comentei lá no começo, lembra? Primeiro lugar, musculoesqueléticas, segundo lugar, envenenamento, lesões, traumas, né? E então essas doenças entram nesse grupo. E depois, em terceiro lugar, a saúde mental, do ponto de vista psicológico, né? E aí, dentre essas, a mais prevalente é o transtorno do humor, que é a depressão. 50% dos casos de afastamento e incapacidade laborativa vem da depressão, tá bom? O que mais? Eu tinha mais uma coisa para falar? Sim, quero fazer uma foto, se vocês me permitirem, para a gente finalizar. Gostaria que quem se sentisse à vontade, abrir a sua câmera, vamos fazer uma foto com todo mundo aqui, e se vocês permitirem, a gente vai publicar aí lá no Instagram, para mostrar que houve uma disseminação dessas informações, Ah, que né, de um legal, modo gente. Para o bem pessoal abrir a interessante. câmera. Tesão. Vamos, gente, Tá? abrir essa câmera para fazer uma foto Quem bem não legal. tiver à vontade, não tem problema, tá bom? Doutora, posso fazer uma reflexão para a gente finalizar? Claro. Eu ainda tenho mais uma coisa para falar, mas pode falar. Ok, eu quero fazer uma reflexão sobre a saúde mental. A saúde mental, ela é um aspecto fundamental do bem-estar geral de um indivíduo e muitas vezes é negligenciada em meio às demandas e pressões do dia a dia. Refletir sobre saúde mental nos leva a reconhecer a importância de cuidar não apenas do corpo, mas também da mente e das emoções. Em nossa sociedade, os estigmas em torno do transtorno mental ainda persistem, dificultando que muitas pessoas busquem ajuda. É crucial desmistificar esse preconceito e promover um ambiente onde o diálogo sobre a saúde mental seja aberto e acolhedor. A compreensão de que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física é um passo vital para a construção de uma sociedade mais empática e solidária. Viver em um mundo tão acelerado pode causar ansiedade, estresse e sentimento de inadequação. Por isso, práticas como meditação e busca por momentos de desconexão se tornam indispensáveis. Além disso, apoiar-se em redes de apoio como amigos, familiares e profissionais da saúde pode proporcionar um alicerce fundamental para lidar com os desafios emocionais. A promoção da saúde mental deve começar desde cedo, com a educação sobre emoções, resiliências e habilidades sociais nas escolas e empresas. Criar espaço onde as pessoas possam expressar suas vulnerabilidades sem medo de julgamento é essencial para cultivar uma cultura de cuidado e compreensão. Em resumo, a saúde mental deve ser uma prioridade em nossas vidas e na sociedade. Cuidar da mente é um ato de amor próprio, é um investimento no nosso bem-estar e na nossa capacidade de enfrentar os desafios da vida. Ao nos abrirmos para essa reflexão, podemos colaborar para um futuro onde todos se sintam seguros e apoiados em sua jornada de saúde mental. Saúde mental é um aspecto fundamental do bem-estar humano, muitas vezes negligenciado em comparação com a saúde física. Nos últimos anos, tem havido um crescimento reconhecido da importância da saúde mental na vida cotidiana e na sociedade. Como um todo, a reflexão sobre esse tema nos leva a considerar vários fatores cruciais. Em primeiro lugar, é essencial entender que a saúde mental não se resume à ausência de doenças mentais. Ela
envolve um estado de bem-estar em que o indivíduo é incapaz de lidar com estresse, manter relacionamentos saudáveis e trabalhar de forma produtiva e contribuir para a comunidade. O equilíbrio emocional e a resiliência são componentes-chave dessa definição. Além disso, a saúde mental está profundamente interligada com diversos aspectos da vida, como fatores sociais, econômicos e culturais. A desigualdade social, o estresse no ambiente de trabalho, a pressão para ter sucesso e a falta de apoio são algumas das questões que podem impactar negativamente a saúde mental. Portanto, é fundamental promover um ambiente que favoreça o bem-estar, oferecendo suporte psicológico e recursos acessíveis para todos. Outra questão importante é a desestigmatização das doenças mentais. Muitas pessoas ainda têm medo de buscar ajuda, têm medo devido ao preconceito e à falta de compreensão sobre esses transtornos. A educação e a conscientização são ferramentas poderosas para mudar essa narrativa, permitindo que mais indivíduos se sintam seguros para falar abertamente sobre suas experiências e buscar tratamento. Por fim, o autocuidado e o apoio mútuo são essenciais para cultivar a saúde mental. Prática como meditação, exercício físico, alimentação saudável e momentos de lazer são fundamentais para o bem-estar. Igualmente, o apoio emocional entre amigos, familiares e colegas pode fazer uma grande diferença na vida de alguém que está enfrentando dificuldades. Refletir sobre a saúde mental nos convida a reconhecer sua importância integral, a luta contra o estigma e a fomenta ambientes de apoio. Cuidar da saúde mental é investir na qualidade de vida, no autoconhecimento e na construção de uma sociedade mais empática e solidária. Obrigada, Simone. O que eu ia dizer, para a gente finalizar, é que talvez nem todos tenham percebido, mas nós, empresas, gestores, né, já demos o primeiro passo. O primeiro passo é esse aqui, conversarmos sobre isso, falarmos, né, estarmos dispostos a nos expormos, estarmos aqui aprendendo, né, e trazendo experiências, trazendo conhecimento, e a nossa área é incrível, né, porque ao mesmo tempo que a gente divide conhecimento, a gente multiplica conhecimento, né? Então é uma matemática muito maluca isso. Então eu quero agradecer vocês, a presença de vocês, o tempo de vocês, né? A disponibilidade de estarem aqui. Quero agradecer mais uma vez a toda a equipe Artmédica que trabalhou bastante para acontecer essa live, né? Agradecer às psicólogas, a doutora Fernanda, a doutora Lígia, a doutora Simone, né? Enfim, sem vocês, realmente não teria sido tão bacana como eu percebi e sinto que foi. Obrigada de coração mesmo, sou muito grata por tudo isso. Obrigado, gente. Só um parênteses muito rápido, tá? E a gente não pode deixar de falar. A partir do dia 1º de outubro, a gente iniciou um novo serviço aqui na clínica, justamente para apoiar essa tendência, né, e essa valorização à saúde mental, que é um serviço chamado apoio psicológico. Então, aos nossos clientes, as pessoas que estão, né, que são conhecedoras da arte médica, nós temos um serviço agora específico para poder apoiar seus colaboradores quando necessário. São atividades de terapia, vamos colocar assim, mas de um acompanhamento real com as psicólogas aqui da clínica, que vocês podem agendar diretamente conosco pela gestão do SOC, tá? Já está disponível esse serviço, já está acontecendo, e é realmente uma ferramenta muito bacana que está disponível agora para vocês sempre que necessário. Mais informações, podem procurar a gente, enviar e-mail, WhatsApp, que a gente ajuda vocês a compreender um pouco melhor, tá? Muito obrigado a todos também, psicólogas aí convidadas, foi imensamente importante e essencial a presença de vocês. Tirei os prints aqui da nossa foto, vou fazer mais uma, tá, gente? Agora vamos fazer um sorriso bem bonito, para eu tirar um print aqui. Isso. Espera aí que eu vou fazer mais um, tá? Que a gente tem muita gente na live, então não dá para enxergar todo mundo ao mesmo tempo. Quero agradecer a presença do doutor Ferreira, está aqui nos assistindo, é uma honra, me deixou mais nervosa, né? Realmente
É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigada. Obrigada a todos.